TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo aqui pela TV Candidez. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que nós possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença na vida de quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e que acompanha conosco e pode participar, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira do outono brasileiro. Nos despedimos do verão ontem, imediatamente, é claro, entramos no outono. E a partir de agora você já vai começar a sentir temperatura um tanto quanto amenas e, digamos, a mesma parte do dia com a luz, teremos a mesma parte do dia também com a noite. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu recebo o naturopata Ramon de Assis, parceiro da TV Candidez, parceiro aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. O Ramon está sempre presente aqui, nos ajudando a fazer o programa, trazendo informações importantes para o telespectador que nos acompanha. Ramon de Assis, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez ao vivo no estúdio da TV Candidez. E já te agradecendo aqui em nome de toda a direção do Sistema MPA de Comunicação pela sua presença, que enriquece não só o programa, mas traz também uma prestação de serviço para o público que está em casa, que já está acostumado, né? Às vezes eu estou passando na rua, e o Ramon, quando é que o Ramon vai estar de volta? E ele está de volta aqui hoje. Boa noite, Ramon. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde pela TV Candidez. É uma honra para mim estar aqui na TV Candidez, né? A TV nossa e ao seu lado, né? Que realmente tem feito toda a diferença, né? Para levar para esse público, né? Um público divinopolitano. Eu sempre digo, sou daqui e faço questão de levar essas informações que não são tão disponíveis assim, né? Nas mídias de um modo em geral, mas é uma honra estar podendo levar essas informações que eu julgo ser tão importantes, que é a saúde natural para as pessoas. E a impressão que a gente fica é que os assuntos ligados à naturopatia parece que nunca vão se esgotar. Também você concorda dessa forma? Então, eu ouso em dizer que a naturopatia é a medicina do futuro. Ela é a medicina do futuro porque é muito ampla, né? Primeiro a gente faz o resgate cultural de medicinas tradicionais, né? O que é uma medicina tradicional? É a medicina indiana, né? A medicina ayurvédica, a medicina chinesa, né? A medicina tradicional chinesa, a medicina dos índios, né? A medicina xamânica, que é tão antiga, 40 mil anos, cerca, as datas apontam, né? Então, essas medicinas que eram apenas medicinas especuladas, hoje não. Hoje tem ciência, o mundo inteiro voltou os olhos para esse tipo de medicina e a gente entende que o natural não sai de moda. O natural, o nosso corpo sempre assimila. Então, por essa razão, acredito que a naturopatia, claro que o avanço tecnológico, a robótica e tantas outras ferramentas tecnológicas vão fazer parte da medicina do futuro. Mas a volta ao natural é incontestável. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos vendo confirmam isso hoje, né? A gente tem ouvido falar comer comida de verdade, prática de atividade física, tudo aquilo que é realmente da natureza humana. Então, acredito que a naturopatia vai contribuir muito para essa medicina do futuro. E antes da gente entrar aqui no nosso tema, eu queria te fazer aqui duas perguntas. E a primeira pergunta é, como é que foi a terça-feira do Ramon de atendimento? Foi em Divinópolis ou foi em alguma cidade vizinha? Então, nos dias que eu venho, né, aqui no programa, eu tenho ficado mesmo em Divinópolis para ficar mais tranquilo o meu dia, né?
foi já de atendimentos, foi uma terça-feira produtiva, né? A gente tenta parar um pouquinho mais cedo para poder se preparar para vir no programa, mas foi uma terça-feira de atendimentos, foi produtiva e foi aqui em Divinópolis. E você percebe que de um tempo para cá, até mesmo pela sua exposição nas redes sociais e na mídia, vejo que você está sempre presente também na Rádio Divinópolis, a nossa co-irmã, nós já falamos aqui hoje, você está sempre nas redes sociais. O paciente /público que te procura já vai um pouco mais consciente daquilo que ele está precisando, daquilo que ele está sedento para resolver o seu problema, seja na prevenção ou seja na cura de uma doença específica? Então, muito interessante essa pergunta, né? Primeiro que as mídias, né? Eu acho que em função dessa crescente procura pelo naturalismo, pela naturopatia, a gente tem sido muito solicitado, inclusive nas mídias, e por essa razão as pessoas estão muito antenadas. Eu tenho dito isso frequentemente. O perfil do paciente hoje é um perfil diferente de 10 anos atrás. Não vou muito longe, 10 anos atrás. Até 10 anos atrás, os pacientes normalmente eram apenas ouvintes, ali do profissional da saúde, seja ele médico, seja naturopata, seja nutricionista, entre outros profissionais. Ele ficava ali. Hoje não. Esse paciente já está mais informado, ele está buscando a informação, está entendendo que a saúde não se faz aí apenas do acompanhamento de exames, não se faz apenas das consultas periódicas, mas sim se faz da informação e de colocar em prática o que ele aprende, né? Então, quer dizer, é isso, bons hábitos, tanto de atividade física quanto alimentares. Então, esse paciente chega até nós, Samuel, assim, trazendo questões e perguntas e dúvidas muito técnicas até. Ô Ramon, eu quero te fazer aqui mais uma pergunta. Eu sei que você já está muito presente, você já deu várias entrevistas, aqui também na casa em outros programas. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes a pessoa está em casa, está ouvindo naturopata. O que é um naturopata, para quem possa entender, e de que maneira esse profissional pode facilitar a vida do paciente das mais complexas ordens, por exemplo? Como é que é essa questão da formação do naturopata e como é que ele age, como é que ele estuda no dia a dia também, Ramon? Então, é uma informação muito importante, né? Nós já temos ouvido aí acerca dos terapeutas, né? Nós temos vários tipos de terapias naturistas, né? Muitas, mas são muitos segmentos mesmo. E a naturopatia vem fazer aí um compilado, né, de tantas terapias, de tantas medicinas tradicionais, como eu citei ainda há pouco, né, medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, que é uma medicina indiana, a medicina xamânica, e tantas outras terapias. Então, a naturopatia, né, que já é reconhecida, inclusive, no Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho, né, na CBO. Então, o naturopata, né, ou a naturopatia, é uma ciência já acadêmica, né, que é, inclusive, a minha formação. Eu sou naturopata de formação acadêmica, né, sou também especialista e professor de homeopatia e sou especialista em plantas medicinais, a fitoterapia. Mas a naturopatia é a mãe aí, é quem abarca todo tipo de terapia naturista e, claro, com respaldo científico. Em alguns países do exterior, né, a naturopatia normalmente é uma especialidade médica, né? Existem os médicos naturopatas, que são aqueles médicos que atuam apenas com recursos naturais. No Brasil, por questão de legislação, nós somos chamados apenas de naturopatas ou terapeuta naturopata. Essa é a denominação aqui do nosso país. E essa medicina caseira, como é que você pode iniciar esse nosso bate-papo de hoje falando sobre ela? É possível ter uma medicina caseira e bem orientada? É possível, né? E isso me agrada muito em dizer, porque quando a gente fala de medicina caseira, né, esse termo um tanto informal, mas é para dizer para as pessoas que a medicina, que a nossa saúde, a sua saúde de sua família, pode ser começada e pode ser bem estruturada em casa, né, de maneira caseira mesmo. Com cuidado simples. E hoje eu quero tentar fazer uma abordagem muito importante sobre isso, que pequenas atitudes do dia a dia podem mudar significativamente a sua saúde, né? A saúde do seu coração, dos órgãos importantes, dos sistemas do nosso corpo, né? O sistema nervoso. Entender, muitas vezes, em quais alimentos ou em quais ações eu posso melhorar muito a minha saúde emocional, né? Por exemplo, a gente cita sempre aí, né, onde buscar, por exemplo, fontes de ômega 3. Hoje nós estamos num boom, numa onda aí de suplementar isso, suplementar aquilo, ou seja, usar algum tipo de vitamina, algum tipo de mineral. Mas quando a gente busca isso nos próprios alimentos
de casa, né, da nossa própria casa, é muito melhor, porque o nosso corpo assimila isso melhor, né? Entender que não existe uma pílula mágica que vai te trazer saúde. Essa pílula mágica é sim uma mudança de hábito, onde você vai entender quais os alimentos que favorecem a sua saúde e quais os alimentos que inibem a sua saúde. Porque muitos dos produtos alimentícios, como a gente vem falando sempre aqui no programa, eles podem dificultar o seu organismo de buscar esses nutrientes tão importantes para a nossa saúde. Eu sempre digo que nós nascemos ali, né, e a natureza nos favorece através ali do organismo da mamãe, né, que a gente tenha todos os nutrientes ali importantes para compor a nossa saúde, o nosso organismo. Mas depois disso, essa transição de nutrientes, por exemplo, nós entendemos que todos os dias morrem células do nosso corpo e nascem outras mais. Então eu sempre dou o exemplo de que o nosso corpo é como uma obra de arte, uma obra, né? Na verdade, como se fosse uma obra em constante reforma. Então, nós estamos reformando o nosso corpo sempre. E qual é o material? Qual é a matéria-prima que a gente fornece para o nosso corpo se refazer todos os dias? Sabemos, por exemplo, que o nosso cérebro precisa de muitos tipos de vitaminas e minerais. Mas se você come de maneira restrita, poucos alimentos, oferta pouco dessa matéria-prima para o seu organismo, do que é que ele vai refazer o seu sistema nervoso? Será que você fornece para ele o mineral magnésio? Será que você fornece para ele vitaminas do complexo B adequadamente, que ele precisa ali para poder recompor o sistema nervoso central? Então, se nós não entendemos essa dinâmica, se você come ali só um arroz com feijão, um fast food, alguma coisa ali corrida, você não vai fornecer matéria-prima saudável para ele recompor os seus sistemas e seus órgãos. Né? Você ingere ômega 3, e de preferência de origem natural, para ele refazer a sua saúde cardiovascular. Então é isso que a gente vai tentar passar hoje, um pouco disso. Claro que quem me acompanha nas minhas mídias em geral, Instagram, YouTube e também na fanpage, né, como naturopata Ramon de Assis, saberá todas essas informações. Mas é isso que a gente quer passar hoje, para a gente não colocar nada na boca que não nos nutra de fato. Né, a gente, às vezes, põe na boca só para matar a fome, matar a sede e usa qualquer coisa. Não, vamos ter consciência do que a gente põe para dentro do nosso organismo para a gente fazer dessa medicina caseira algo que vai transformar a nossa vida, nos promovendo saúde e, por que não, combatendo doenças já existentes. Muito bem, Ramon, já estou recebendo aqui algumas perguntas e nós também tivemos perguntas que foram elaboradas no programa passado e que nós não fizemos. Nós temos aqui uma questão da menopausa. A pessoa até pediu para não ser identificada e ela pede para você comentar, porque ela está tendo muito, pelo menos foi a pergunta que nós tivemos e que nós não fizemos no último programa, que nós ficamos devendo, na verdade, essa resposta. A pessoa diz que a mulher diz que ela está começando a sentir todos os sintomas relacionados à questão da chegada da menopausa e que está bem desagradável. De que forma o natural pode ajudar? Ela faz até um comentário aqui, replicando a questão dos hormônios, que ela tem muito receio de aparecimento de câncer de mama, que já ouviu falar sobre isso. Há como a naturopatia ajudar nesse caso? Sim, né? Um abraço para a telespectadora, né, que não quis se identificar, mas eu acho que uma pergunta muito importante, vai esclarecer dúvida de muita gente. Então, esse é um problema, né? Os hormônios sintéticos, né, e os bioidênticos ainda estão em estudos e existem aí controvérsias aí nos estudos. Alguns estudos apontam pela segurança desse tipo de medicamento, outros estudos já não apontam para a segurança deles. O que é de fato hoje é que recomenda-se, antigamente eram 10 anos de reposição hormonal, hoje já são 5 anos a proposta. E mesmo assim, a pessoa não pode ter caso de câncer na família. E a pergunta é, quem não tem caso de câncer na família hoje em dia? Muito raro, né? Muito difícil. E o que é seguro? Os fito-hormônios, né? Eu tive o prazer de trazer esse tema anteriormente aqui no programa Amostra Grátis, falando sobre os fito-hormônios. Até tem lá no nosso canal do YouTube o compilado desse programa aqui, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Os fito-hormônios são plantas que estimulam a nossa própria produção de hormônios. Por isso é 100% segura. Então, são plantas que vão estimular as glândulas e órgãos nossos a produzirem mais esses hormônios que outrora, né, foram caindo ali. A partir de 35 anos nas mulheres, em média, começa a queda dos hormônios, né,
predominantemente femininos. E nos homens, começa mais cedo, por volta dos 30 anos, cair nesses hormônios. E hormônios, por exemplo, como o estrogênio. O estrogênio é um hormônio responsável pela produção de células ósseas. Por isso que, como é um hormônio mais abundante nas mulheres, o problema de osteopenia, osteoporose, artrites, artrose e tantos outros problemas ósseos se dão mais nas mulheres. E muito por causa dessa queda brusca aí desse hormônio tão importante. Plantas simples, né? Por exemplo, o inhame, né? Se nós fizermos o uso do inhame cru, aí eu recomendo para as mulheres aí acima de 35 anos, um uso do suco de inhame, a depender da idade. Claro que quem vai indicar a posologia correta vai ser o naturopata, mas de repente 1 vez por semana, 2 vezes por semana, às vezes 4 ou 5 vezes por semana o suco de inhame cru vai aumentar a produção do seu estrogênio natural, que vai diminuir os fogachos para quem já está no climatério ou na menopausa, pode diminuir aí o ressecamento da pele, diminuir a queda de cabelo e tantos outros problemas procedentes aí da baixa de hormônios. Então, costume como esse. Então, mulheres que estão acima de 35 anos começaram a usar fazer o uso do inhame cru, do suco, por exemplo. Outra proposta, a linhaça, né? A sementinha do linho, né? Uma planta aí de origem asiática, mas muito abundante no Brasil. Você pode fazer como a semente de linhaça comum, semente de linhaça dourada, ou mesmo o óleo de linhaça. Ele tem uma proposta também estrogênica, ou seja, vai melhorar a produção de estrogênio, melhorando aí os sintomas da menopausa e também reduzindo aí a chance de se ter doenças ósseas no futuro. Mas não só essa planta, mas tem outras plantas fito-hormonais, como a amora, né? Claro que na dosagem correta para cada pessoa, a erva doce, o alcaçuz, né? São plantas que têm a proposta de regulação hormonal. Ainda temos a catuaba, a marapuama, né? São plantas que também têm essa proposta. Se nós fizermos um uso regular, claro que bem orientado por algum naturopata, especialista em plantas, como é o nosso caso, vai poder te dizer exatamente como cuidar das questões de hormônios, da menopausa, com total segurança, né, adiando aí o máximo possível doenças que vêm normalmente por causa da baixa de hormônios. Bacana, você pode continuar participando conosco, o nosso WhatsApp está na tela, que é o 999326228. É o nosso primeiro brevíssimo intervalo, hoje a gente vai explorar muito aqui o Ramon de Assis. Já já vamos estar de volta. Algum dia, então você sabe o que é a alegria de receber um ovo de Páscoa na Páscoa. Por isso que hoje nós contamos com você. Nós somos Amigos do Próximo, uma associação sem fins lucrativos que leva alegria e amor para diversas crianças assistidas em Divinópolis. Nós demos início agora à Páscoa Solidária e contamos com você para fazer essa ação acontecer. Você pode contribuir doando o valor que for mais leve para você através do Pix e convidando alguém para doar junto com a gente. Vamos? TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site.
Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira, quero aqui agradecer mais uma vez ao Complexo de Saúde São João de Deus. O Carlos vai colocar algumas imagens para a gente. Na semana passada, nós fizemos aqui um agradecimento ao Complexo de Saúde São João de Deus por esse apoio à programação da TV Candidez, especificamente ao programa Amostra Grátis da Saúde. Meu agradecimento a você que viu, você que fez aí esse acionamento, né, vendo a importância do Complexo de Saúde São João de Deus. O Rubens me dava um feedback desse retorno positivo dessa divulgação aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Complexo de Saúde São João de Deus está realmente de portas abertas para te receber. 3229-7600. Na próxima terça-feira, eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez o médico psiquiatra Dr. José Lúcio de Abreu Faria Júnior. Ele vai estar conosco depois de muito tempo, ele esteve conosco, foi em 2020, foi no auge da pandemia, e nós vamos abordar temas relacionados ao transtorno, mas muito mais ligados ao adulto. Obrigado, Carlos. Muito provavelmente nós vamos receber em abril, na primeira terça-feira de abril, do dia 4, a presença do fisioterapeuta Henrique Carvalho. Henrique Carvalho já esteve também aqui conosco, vai estar de volta, vai estar destacando a questão do papel da fisioterapia, principalmente na reabilitação, principalmente da coluna. Obrigado, Carlos. Estou de volta aqui com o Ramon de Assis, que é o naturopata, está sempre presente aqui conosco, presente também nas redes sociais. Falando nisso, em redes sociais, no Instagram você está como naturopata Ramon de Assis. O seu site é o ramondeassis.com. Isso, não é isso? Isso mesmo. E o grupo do WhatsApp continua funcionando bem? Continua funcionando muito bem, Está né? crescendo bem lá? Tem crescido bastante. Vou até aproveitar inclusive e falar aqui que é o 991-370003. Exatamente. E crescido, inclusive, nos colaboradores, né? Profissionais de alto gabarito, né? Nutricionistas, educador físico, fisioterapeutas, psicólogos, né? Cada um, naturopatas, cada um na sua área contribuindo ali com dicas de saúde natural, né? 3 vezes por semana, é um grupo fechado, ou seja, não tem postagem de mais nada a não ser dica de saúde natural por profissionais da área de saúde. É só você pedir o ingresso nesse grupo, vai receber aí dicas de saúde, pode conversar com esses profissionais, trocar ideia, né, ou até mesmo agendar aí alguma consulta com algum desses profissionais. É o grupo Viva Melhor, é só solicitar a entrada por esse número que o Samuel já passou. Bacana. Carlos, depois, no último bloco, né, a gente tenta colocar o crédito, que é muito importante isso, que é uma prestação de serviço. Com certeza. Hoje a gente considera 991-370003. Exatamente, considera como uma utilidade pública, realmente. O Ramon, tem Sim. aqui, já está pintando aqui outras perguntas, eu te mostrei aqui algumas aqui. Sim. Olha que interessante, como é que deve ser o nosso prato no dia a dia, uma vez que ele citou que só com arroz com feijão não daria certo. Mas de segunda a sexta, por exemplo, o que nós devemos ter, digamos, nesse acrescente natural, além do arroz e feijão? Então, eu disse que... Dá para você listar, tipo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, hein? Não precisa ser assim, mas eu acho que as pessoas vão entender bem o recado. É entender que nós precisamos ofertar para o nosso organismo o máximo de nutrientes possível. Entendendo que, apesar da importância do arroz e do feijão, né, eu não estou desmerecendo de forma alguma, são extremamente importantes. Mas não basta o arroz e feijão, porque nós precisamos de fornecer para o nosso corpo outros nutrientes, né? Tantos minerais, tantas vitaminas e a diversidade de texturas e cores dos alimentos já dizem tudo, né? Cada alimento tem a sua importância nutricional para a gente ofertar para o organismo. Então, o máximo de variedade possível. Já é preconizado por grande parte dos profissionais, né, nutricionistas, que o ideal, eu ainda acho pouco, mas o ideal é que no mínimo 50% do nosso prato deve ser de verduras e legumes, e numa variedade mínima de 8 itens. Veja só. Então, a gente tem que ter no mínimo 8 itens e o prato tem que ser no mínimo 50% dele de vegetais, né? Entre verduras folhosas e legumes. E depois disso, incluir alguns grãos, alguns cereais e proteína animal para quem faz uso. Então, é bem distribuído. Então, é reduzir a quantidade de arroz e feijão, até porque o arroz entra no rol dos alimentos como carboidrato simples, que pode aumentar muito o nível de açúcar do sangue, por exemplo. Então, a gente tem que fazer essa compensação. E uma deficiência da maior parte de nós na sociedade é da quantidade de fibras solúveis e insolúveis. São essas fibras que melhoram a nossa chamada microbiota intestinal. Por isso que nós temos que colorir o prato. Então, variando, né?
né? Um dia eu uso alface, outro dia eu uso acelga, outro dia eu uso outro tipo de verdura folhosa, vai variando, isso é importante, mas no mínimo 8 itens, ou seja, um prato bem colorido e no mínimo 50% do prato de vegetais. Que legal, que bacana, que é muito importante, né, essa questão. Verdade. E eu acho que os pais, na minha opinião, não sei se você concorda, têm uma responsabilidade muito grande nessa influência com os filhos mais jovens. Sem dúvida. Com as crianças, já começar desde cedo. E eu digo, a ter esse gosto, esse prazer e essa consciência acima de tudo, na minha opinião. Olha, quando possível, a criança ajudar a plantar, né? Plantar, colher, quando possível ou proporcional à idade, a criança participar ali do preparo do alimento, né? Das verdurinhas, tudo, conhecer dessa forma, né? E entendendo que a melhor maneira de ensinar é inspirando, ou seja, é você fazer para que vejam e que repitam o que você faça. Não adianta você falar, faz isso, faz aquilo, se você não faz. Então é muito importante a gente tomar essa consciência, as famílias tomarem essa consciência. Olá, Samuel, muito boa noite. Eu me chamo Marcos, moro no bairro Niterói. Tenho uma dúvida, estou com uma dor de cabeça fraca, mas ela é bem presente, diária. O que pode ser? Pergunte ao Ramon se é possível, nesse caso, um remédio natural. Dor de cabeça fraca, mas ela é persistente todos os dias. Obrigado, Marcos, do bairro Niterói. Marcos, um abraço, obrigado pela participação e pergunta, um abraço para todos do Niterói, viu? Bom, pode ter N causas, né, a dor de cabeça, N mesmo, né, distúrbios estomacais, distúrbios hepáticos, né, ou seja, do fígado, ansiedades, falta de sono, pouca ingestão de água, enfim, excesso de sol, são várias as razões aí para dores de cabeça, né, e sem adentrar muito nas enxaquecas, que podem ter outros problemas ainda maiores, como intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, intolerância ou incompatibilidade com o glúten, enfim, são uma série de possibilidades. Mas o que eu te sugiro, Marcos, de antemão, é você melhorar a sua ingestão de água, né, e cuidar dos seus alimentos. Né? Às vezes, os seus alimentos não estão de uma maneira variada, né, satisfatória, variar, evitar alimentos pesados e uma sugestãozinha, tomar aí um chá de gengibre ou um chá de dente de leão ou um chá de alcachofra após almoço e jantar. Isso vai melhorar aí a sua digestão e essas plantas por si só já são inibidoras de dores de cabeça. Pode ser que já melhore. Claro que se isso não melhorar, já que é uma recomendação muito simples, né, e muito segura, você pode nos procurar que a gente dá outra orientação depois, tá bom? Muito bem, eu estou recebendo aqui muitas mensagens, pessoas pedindo aqui para participarem do grupo. Estou até informando aqui o telefone. Olá, Samuel, boa noite. E para a labirintite, o que nós devemos comer ou tomar? Estou me referindo a questões naturais. Sou Mariana, moro no bairro Dr. José Tomás. Parabéns, acompanho sempre o Amostra Grátis da Saúde. Vamos ver como é que o Ramon vai te ajudar. Mariana, um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Ela falou sobre... Você tem muita queixa de labirintite também? Muito, né? Muito. Olha só, entender que toda doença com o sufixo "ite", né? Ou seja, labirintite, gastrite, artrite e todas as demais ites, são o quê? Inflamações. E a gente já trouxe aqui no programa que os processos inflamatórios clínicos ou subclínicos, que às vezes a pessoa tem uma inflamação tida como subclínica, aquela que não consta em exames, né? Aquela que incomoda pouco, mas incomoda sempre. Então, o que eu sugiro? Mudar os seus hábitos. Colocar mais hábitos anti-inflamatórios, né? Por exemplo, substituir o óleo que você cozinha, né? Aliás, é uma informação super importante. No ano de 1900, até 1900, nos Estados Unidos, só usava-se para cozinhar a banha de porco, que não é exatamente a que eu recomendo, mas é só para parâmetros, para a gente entender. Até 1900, banha de porco. Claro que é diferente o modo de pesquisa da época, mas o índice de infarto era 0 até essa data. Depois de alguns anos, mais ou menos de 1930, aliás, introduziu-se os óleos vegetais exatamente nessa época, em 1900. Em 1930, aproximadamente, nós já tinha nos Estados Unidos 300 mil casos de infartos. Ou seja, os óleos que hidrogenizam nas nossas veias e artérias podem causar infartos. Então, nós temos que trocar desde os óleos, que são o óleo de soja, canola, milho e girassol, de algodão, são todos
óleos pró-inflamatórios, são ômega 6. Não que o ômega 6 nos faça mal em pequenas quantidades, mas o excesso sim faz mal. Então tentar substituir por óleos já anti-inflamatórios, que já vai beneficiar a própria labirintite que a gente está citando, né? Óleo como o óleo de coco, né? O óleo do bagaço de azeitona, o próprio azeite, né? Lembrando que esses dois não podem fritar com eles. E a manteiga ghee, a manteiga clarificada, que também tem efeito anti-inflamatório. Tirar o açúcar, que é altamente pró-inflamatório. São muitos os relatos dos meus pacientes em consultório que eu sugiro a diminuição ou a exclusão do açúcar e relatam: sumiu o zumbido no ouvido, que pode ser uma labirintite subclínica, né? Ou a própria labirintite. Então, melhorar esses hábitos da balança pró e anti-inflamatória, melhorar a injeção de água, introduzir atividade física aeróbia e esse problema pode sumir, viu, Mariana? Ô, Ramon, você falou agora há pouco a questão do açúcar e tem muita pergunta aqui hoje, muita. Vamos ver se a gente consegue responder todo mundo. É incrível aqui, estou gostando da participação hoje do pessoal, hein? Olá, Samuel, boa noite. Meu nome é Lidiana, moro no bairro Primavera aqui em Divinópolis. Gostaria de saber se o suco de polpa é saudável. Eu ouvi dizer que o suco de granola é bom para evitar células cancerígenas. Desde já agradeço. E qual suco é o mais indicado? Leidiane, bairro Primavera. Obrigado, Leidiane. Leidiane, um abraço, viu? Um abraço para todos do bairro Primavera. Então, é um assunto polêmico, mas eu vou polemizar para informar, levar boa informação para quem nos acompanha. Veja bem, o açúcar, né, diferentemente do sal, porque eu sou a favor do sal certo. Claro que nada em excesso, mas algum sal integral que a gente possa usar vai nos fazer bem. Agora, sais refinados, não nos fazem bem. Agora, o açúcar, ouça o que eu vou dizer, não existe açúcar saudável, nem os mais naturais. Não existe, não tem nenhum. Pesquisas recentes europeias mostraram que chupar uma laranja, ou seja, apenas o caldo da laranja, pode causar esteatose hepática, além de outros distúrbios inflamatórios. Então, o que eu recomendo? Que a gente coma frutas e não faça suco de frutas. Claro que vez ou outra, numa confraternização, o suquinho não vai te fazer mal, mas cotidianamente, como tem muitas pessoas utilizando, eu não recomendo. A não ser que seja uma ação detox que algum naturopata possa te indicar, aí tudo bem. Mas tirando isso, usar suco frequentemente não é interessante, porque nós não vamos ingerir fibras na quantidade devida para promover, por exemplo, a melhora da microbiota intestinal. Eu sempre falo, o que você colocaria num suco, coma aquilo, né? Eu coloco couve, ponho limão e ponho outras verduras, legumes, frutas. Coma isso, é melhor, porque você vai fornecer para o seu organismo mais fibras. Use a água, o limão sim pode ser água no limão apenas, né? Mas suco não é interessante, a não ser vez ou outra. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Chico Cabral. Tomar suco de salsa com folhas e tomar chá de salsa frio à noite tem o mesmo efeito? A lista de benefícios da salsa é extensa. Grato. Tomo suco de couve, rúcula, hortelã, maçã, beterraba sem coar. Obrigado aí pelas informações do Ramon. Ô Chico, obrigado. Você fez aqui um punhado de comentários e perguntas. Vamos ver como é que o Ramon vai resumir, porque ele falou agora há pouco da questão do suco. Do suco, né? Exatamente. E até da relação do suco e da fruta mesmo. E o Chico, obrigado, viu, Chico, pela participação, falou uma coisa muito interessante, que ele não coa quando ele bate. É interessante, mas não é tão interessante assim. A fibra, quanto mais integral, quanto mais íntegra, melhor. Então, por isso eu insisto, comer o que vai nesse suco pode ser mais saudável ainda do que o próprio suco, né? E, claro, tomar água na quantidade devida, porque a eliminação de toxinas vai acontecer perfeitamente com a água. A salsa, Chico, a melhor maneira de prepará-la é fazer o chá da raiz da salsa. Então, você vai fazer uma decocção. O que é uma decocção? Colocar para ferver aí durante 3, 4 minutinhos a raiz da salsinha em água, né? Na medida de 1 colher de chá da raiz da salsinha para 1 xícara de água. Coloca 3, 4 minutinhos fervendo, depois desse tempo desliga o fogo, tampa, né? Espera pelo menos 10 minutinhos e toma. É a melhor forma de se obter todos os benefícios da salsa. O chá da raiz da salsa pode melhorar aí a imunidade urinária, né? Prevenindo aí infecções urinárias recorrentes, sobretudo. Pode tratar uma infecção urinária já instalada. Ajuda a reduzir aí os níveis de ácido úrico para quem tem ele alto. Melhora a função renal,
que é super importante. As salsas são muitos benefícios aí. Siga-me lá no Instagram e também nas outras mídias, que você vai aprender muito sobre essas plantinhas, inclusive a salsa. Olha só, o Carlos está me avisando aqui agora que eu tenho que chamar o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar dando sequência no programa de hoje. Chegou a hora de eleger os melhores artistas de teatro do ano 2022 em Divinópolis. Serão 10 categorias e você vai escolher o seu artista preferido para receber o troféu Lindolfo Fagundes. É muito fácil. Entre no nosso site osmelhoresdoano.com. Procure cada categoria, vote no artista de sua preferência e vamos conhecer juntos, ao vivo, aqui pela TV Candidez, os melhores do ano. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. Muito bem, de volta ao vivo, deixa eu fazer aqui o registro, o Dr. Gustavo Soares, cirurgião especialista da hérnia inguinal, provavelmente conosco em abril. Carlos tem uma foto dele, obrigado Carlos. Ele que é agora o vice-presidente da Sociedade Brasileira da Hérnia Inguinal. Dr. Cláudio Roberto Almada, cirurgião bariátrico, também muito provavelmente conversei com ele hoje, maio vai estar de volta conosco. E a doutora Célia Faria, que deu uma entrevista aqui conosco, médica nutróloga. Essa entrevista também você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Obrigado, Carlos. Deixa eu falar aqui novamente o telefone do Ramon, que é o 991370003. Esse telefone é do grupo do WhatsApp. Ramon, tem muita pergunta aqui. Samuel, boa noite. Paz, tudo bem? Sou o sobrinho aqui da Preta. Pode pedir para dizer quais são os sucos e alimentos mais indicados para acabar com a gastrite? Inclusive, estou de repouso de uma diarreia fortíssima, infecção gástrica, obrigado. Gastrite tem sido um mal muito grande. Peço o Ramon para comentar para a gente. E aí, Ramon, você também recebe? Ele chama Carlos. Carlos, um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Então, gastrite, principalmente depois dos 30, 35 anos, o chamado pH gástrico pode ir baixando, né, no nosso organismo, o que favorece muito o surgimento da gastrite. 90% das gastrites são baixas do pH gástrico. É claro que pode ter aí algum outro caso, alguma exceção. Mas sugiro o quê? Melhorar a qualidade do que a gente ingere. Repetindo, o açúcar piora muito a nossa condição gástrica, né? O leite e os laticínios, né, em geral, também pioram muito a nossa saúde gástrica. Então, evitar esse tipo de produto já é uma grande vantagem para quem tem gastrite ou outros inconvenientes aí gástricos, né? Fazer o uso da água com limão pode melhorar significativamente esse problema, viu, Carlos? Aí, espremer aí um quarto, meio limão ou até um limão no máximo, num pouco d'água aí em algum horário do dia, pode melhorar o seu pH gástrico. E alimentos como o abacate, alimentos como a beterraba crua também podem melhorar significativamente o equilíbrio gástrico. E, claro, comer comida de verdade. Alimentos processados ou produtos alimentícios, né, como eu prefiro chamar, podem ser muito danosos para a parte gástrica. E atrás de uma azia, uma gastrite, não é só o inconveniente da dor, não. Quando a pessoa está com esse problema, ela também está absorvendo menos os nutrientes dos alimentos.
Bom, para quem está ligando na TV agora, a gente está recebendo o Ramon de Assis, naturopata. Claro que muita gente já conhece ele, mas televisão é sempre uma novidade, né? E você querer imaginar também que o telespectador, todos os programas, liga do começo ao fim, nem sempre é assim. Muita gente pega o programa no seu andamento. Então é sempre bom a gente frisar aqui. Ramon de Assis, naturopata, com a gente hoje, respondendo muitas perguntas relacionadas a esse tema. Medicina caseira, saúde de maneira simples, né, que poucos profissionais abordam, né? E o Ramon de Assis aborda esse tema, ajudando de uma maneira muito simples as pessoas no seu dia a dia. E diria para você que com custo, evitando até comprar remédios aí caros e que trazem outros prejuízos à saúde, se é que eu posso dizer assim. Boa noite, Samuel. Não vou me identificar, mas eu gostaria de saber se a sinusite tem um olhar bom do lado da naturopatia. Obrigado você que não quis se identificar. Então, obrigado pela participação e pergunta. Entendendo, como eu disse anteriormente, qualquer doença, né, com o sufixo "ite" é um processo inflamatório. Então, você consegue controlar muito dos processos inflamatórios com o que você come, né? Tirando os alimentos pró-inflamatórios, ou seja, que favorecem as inflamações, e introduzir alimentos anti-inflamatórios. Na maioria dos vegetais, né, verduras, legumes e frutas são anti-inflamatórios. A gente citou ainda óleos e tantos outros, né, que a gente pode fazer esse equilíbrio. Mas, por exemplo, falando de sinusite, se a gente conservar as vias respiratórias livres, né, por que às vezes uma sinusite fica voltando muito? Às vezes a gente melhora de um processo inflamatório, e aí as nossas vias ficam com resíduos, né, de secreções antigas ali, e predispõe o organismo de novo a se contaminar por bactérias, né, que vão voltar o problema. Então, fazer uma asepsia constante das vias respiratórias é de extrema importância. Uma dica super simples e está lá no meu Instagram, naturopata Ramon de Assis. Mas eu vou dar aqui também. Mas vão lá que vai ter o videozinho lá curtinho explicando tudo isso. A inalação com a casca da cebola. Sabe aquela casquinha seca, aquela que a gente joga fora mesmo, que não usa? Ou quando a gente vai lá no varejão, já tem um monte dela solta por lá? É essa mesmo. O custo é zero para você adquirir esse tipo de remédio, né, natural, super eficaz. Estudos internacionais com a casca da cebola mostram que ela tem propriedade antifúngica, anti-inflamatória, antibiótica natural, e ela ajuda na limpeza da mucosa das vias respiratórias. Então você pega aí a medida de 2 cascas dessa cebola, tanto faz a comum ou a roxa, coloca numa panela com água fervente, deixa ali e liga o fogo. Quando estiver borbulhando a água, apaga o fogo, faz um cone de papel e coloca ele direto no nariz, inala esse vapor, né? Depois que o fogo abaixar, liga de novo, borbulhou de novo, apaga e fica ali por 15 minutinhos, por exemplo, antes de dormir. Você vai fazer uma asepsia muito boa, normalmente vai sair muita secreção e vai evitar as reincidências de sinusite. Olá, Samuel, boa noite. Meu nome é Renato, eu sou paciente do Ramon, ótimo profissional. Eu e minha esposa Joyce estamos assistindo aqui o programa e todas as dicas. Manda um abraço para ele. Quer mandar um abraço aí pro Renato? Claro, Renato. Joyce. Um abraço para você, para a Joyce, viu? Obrigado pelo carinho, né? Um amigo, né? E realmente um paciente de longa data. Olá, Samuel, boa noite. Meu nome é Isabel. Gostaria de que você comentasse com o Ramon sobre a questão da alimentação adequada para uma hipotensão postural. Ela falou certo, hipotensão? Ou seria uma hipertensão postural? Então, talvez ela poderia esclarecer melhor para a gente, né? Mas Okay, existem Isabel, esses termos aí, né? vou pedir ela para fazer aqui, formular uma melhor pergunta, Isabel, e eu vou ter o prazer aqui de fazer essa pergunta para você aqui. Olá, Samuel, boa noite. Estou tendo muita dificuldade com relação ao sono. Já cheguei a dormir muito bem, 8 horas, mas acordo de madrugada e tenho muita dificuldade. Como é que a naturopatia pode resolver esse problema? Existe algum remédio natural? Obrigado para você que não quis se identificar. Um abraço, né? Obrigado pela participação e pergunta. Acredito que muita gente vai estar de orelha em pé aí, aguardando essa resposta, que é muito importante. Primeiro, uma vida saudável, né? É claro que uma atividade física aeróbica já consegue melhorar muitos dos problemas de sono. Outra questão, muitas vezes a insuficiência de minerais, né? Nós estamos ingerindo pouquíssimos minerais. Por isso que eu sempre faço a proposta da mudança do sal, né? Esse sal refinado,
o cloreto de sódio para algum sal integral. E são muitos que tem no mercado, né? Desde o sal marinho, o sal grosso para churrasco, né? E pode ser triturado, inclusive, o sal rosa do Himalaia, sal negro do Himalaia, sal de ervas. São muitos os sais integrais. Então, a reposição de minerais pode colaborar muito já para combater problemas de insônia. E lembrando que as fibras, de novo, né, dos alimentos, né, vegetais, sobretudo, melhoram a microbiota intestinal e vai fazer com que o seu intestino, e é lá que se produz muitos hormônios, inclusive serotonina, dopamina, são produzidas lá. E a melatonina é o hormônio do sono e do relaxamento. Então, melhorar a alimentação, fazer atividade física, aumentar a quantidade de ingestão de água, pode favorecer muito a melhora do sono. Mas, claro, plantas como a camomila, como a melissa, como a erva doce, né, podem favorecer também aí a melhora, a qualidade do seu sono. Tem muita gente, por exemplo, que fica um pouco na dúvida com relação a essa questão aí, principalmente dos chás que você falou. Melissa, por exemplo, meu filho tem, e é algo simples, e até quem mora em apartamento tem uma facilidade grande de cultivar. É verdade. Pode ser feito num recipiente até relativamente pequeno. Você não está falando de algo muito distante das pessoas, é algo muito próximo. Muito próximo. E que vai trazer um benefício. Não é talvez de imediato, mas a pessoa mudando os hábitos, incluindo isso aí. Exatamente, é a mudança de hábitos, né? Toda planta, todo chá, eu sempre brinco que a melhor bebida do planeta depois da água são os chás, né? Livres de açúcar, e tem já uma proposta de suplementação fantástica. Então é claro que os chás, eu vou resolver a minha insônia grave, né? Eu que tomo, alguém que possa tomar tarja preta, eu vou melhorar com um chazinho de melissa? Claro que não, né? Apesar de que eu sempre brinco com os meus pacientes. Algum paciente fala, eu tomo até um chazinho de camomila, ele me relaxa, mas eu não consigo dormir bem. Às vezes eu uso, naquela formulação que eu preparo, né, uma concentração numa única cápsula. Da mesma planta que ele usa e não consegue dormir, eu uso naquela cápsula e ele consegue dormir. Vai depender muito da quantidade. E claro que só um naturopata especialista em plantas vai poder dizer qual que é a sua dose correta, proporcional para sexo, idade, peso, né? Para a gente calcular tudo direitinho. Então as plantas podem fazer realmente verdadeiros milagres, mas sempre na dosagem correta. E claro, tomar um chazinho vai já começar a melhorar a sua saúde, mas não é nada assim. Se é algo caseiro, é algo mais simples, menor. Mas se você quer mudar sua saúde pela natureza, procure um acompanhamento. E quando você fala da questão do chá, eu estou imaginando que na sua cabeça você está falando também que não deve se utilizar o açúcar. Ou quem já tem o hábito, não abre mão do açúcar, a pessoa já deve diminuindo gradativamente. Como é que você resume esse efeito, por exemplo, dos chás, da melissa e de tantos outros, mas junto com açúcar, não seria bom ir tirando aos poucos? Como é que você resume e orienta melhor quem está nos acompanhando? Então, tem algumas questões que são culturais, a gente respeita, a gente entende, né? Que muitas pessoas têm já esse costume e é difícil mesmo, né? Eu sempre falo que hábitos inicialmente são teias de aranha, depois fios de arame, né? A gente tem uma dificuldade imensa de abrir mão. Mas hoje a medicina mundial, né? Não sou eu só que falo isso, pesquisas internacionais de grandes universidades já apontam. O açúcar talvez seja um dos maiores vilões da nossa saúde. Eu que trato aí vários tipos de problemas, né? Problemas de hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta, problemas de glicemia, sem dúvida nenhuma, né? Todos já sabem que o açúcar é o maior vilão aí da diabetes. Mas também problemas de tireoide. Então, muitas pessoas que têm problemas de tireoide, quando eu vou tratar delas, né? Diminuindo inclusive a medicação química, quando eu tiro o açúcar na totalidade, a pessoa costuma melhorar o nível, por exemplo, de TSH da tireoide. Por quê? Porque a glândula tireoide, todos os nossos órgãos têm dificuldade com os alimentos pró-inflamatórios. E o açúcar é um desses grandes alimentos pró-inflamatórios. Hipertensão arterial sistêmica, o famoso cafezinho. O nosso cafezinho com açúcar, ele é hipertensor. E isso comprovado cientificamente. Então, quer dizer, de novo o açúcar ali com a cafeína do nosso café. Então, se nós vamos tirando o açúcar da nossa vida, inicialmente reduzindo, mas a minha proposta é que a gente vai tirando na totalidade, a não ser vez ou outra, né? Para quem não é diabético, lá um final de semana reuniu com alguém, vai tomar alguma coisa doce, um docinho, um sorvetinho, tudo bem. Mas cotidianamente, de forma alguma. Então, a gente vai perceber que muitos dos problemas que não são diabetes, por exemplo, podem melhorar muito
com a exclusão do açúcar. Olha só, o Carlos está me avisando que eu tenho que chamar agora o nosso brevíssimo e último intervalo. Eu vou tentar fazer aqui pelo menos 3 a 4 perguntas e para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. Divinópolis está em guerra contra a dengue. Faça sua parte para combater essa doença. Ajude no monitoramento de lotes vagos. Converse com seus vizinhos e familiares para que todos possam ajudar a combater esse mal que está tomando conta da cidade. Com conscientização e cuidado, vamos juntos vencer a dengue. Uma campanha Sistema MPA de Comunicação. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. Muito bem, na semana passada eu falei aqui sobre Gramado, que já definiu a sua programação para mais um Natal Luz. Vai ser a partir do dia 28 de outubro. A definição veio por parte da Gramado Tour, que chama a atenção de todos os turistas de todo o Brasil. Gramado começa a viver, portanto, essa grande expectativa. Com relação à cidade de Canela, ainda não há uma definição com relação ao início do sonho de Natal. Provavelmente também a partir do último sábado do mês de outubro. Obrigado, Carlos. Estou finalizando aqui a nossa entrevista com Ramon de Assis, naturopata, que tem um grupo do WhatsApp, que é o grupo mais famoso de Divinópolis. É o 991370003. Tá aí, ó, 991370003. Ô, Ramon, esqueci aqui de anotar aqui, é na Rio de Janeiro... 426, né? No prédio da Vivo, exatamente. Sala 1107. Ô, Ramon, a gente está com pouquíssimo tempo, certo. É 11h07. O que você fala sobre o sono? Estou recebendo aqui mensagens de pessoas que estão dizendo que acordam por volta de, no meio da madrugada, alguns 3, 4 horas da manhã, para ir ao banheiro, mas depois tem uma dificuldade muito grande para dormir. Ah, sim. Sono interrompido, algum coloca aqui um telespectador. Então, de uma certa forma, né, quando a pessoa acorda por volta desse horário 3 da manhã, por exemplo, sem ser pela razão de ir ao banheiro, pode ser um pico de cortisol, que é um outro hormônio aí, um hormônio estressante, que pode estar desregulado. Então, o melhor mesmo é fazer uma modulação hormonal, que nós, né, temos as ferramentas corretas através das plantas para equilibrar isso e melhorar a qualidade do seu sono. Se é um sono, né, leve, que você acorda para ir ao banheiro e depois não consegue dormir mais, a gente tem que melhorar também aí o equilíbrio hormonal da sua melatonina natural. Então, proponho aí que você procure um acompanhamento que vai ser mais interessante para a gente ter uma qualidade melhor do seu sono. A Daniela Carvalho, do bairro Campina Verde, ela está fazendo o seguinte comentário. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de pedir para o Dr. Ramon sobre os hormônios naturais após os 37 anos, para uma melhor viscosidade da pele. Tenho muito interesse também no ganho de massa magra. Quais os alimentos são mais indicados? São perguntas imediatas, né? A gente pega de surpresa o nosso entrevistado aqui. E é claro que tudo isso é só uma dica, um caminho, né? Evidentemente que uma conversa mais aprofundada teria que ser, né, numa conversa pessoal. Mas como é que você pode ajudar aqui a Daniela Carvalho, do bairro Campina Verde? Obrigado, Daniela. Daniela, um abraço, obrigado, viu? Um abraço para todos do Campina Verde. Então, uma proposta legal de você adotar nos seus alimentos é o feno grego, né? Cujo nome científico é Phoenon graecum
É isso mesmo, é Phoenograecum, é o nome científico. Mas o fenogrego é muito famoso, você consegue em qualquer casa de produtos naturais, ele vai favorecer aí o ganho de massa magra, por exemplo, né? E melhorar aí o equilíbrio dos seus hormônios. Mas eu vou te sugerir também que vá lá no nosso canal do YouTube, né? Como Naturopata Ramon de Assis, e digita lá, já no YouTube, Ramon de Assis e fito-hormônios. Você vai encontrar lá um tema, né? Até foi gravado aqui com o Samuel, falando sobre os fito-hormônios. Lá eu explico tudo sobre os hormônios, como melhorar aí, inclusive essa qualidade da pele com plantas, de uma maneira muito simples e segura. Olá, Samuel, boa noite. Me chamo José Alcino, tenho 66 anos. Afinal de contas, comer muita quitanda de manhã e leite realmente faz mal? Estou sempre ouvindo que o leite não é bom para os adultos. Obrigado. José Alcino, obrigado pela sua pergunta. Está chegando aqui em cima da hora e a gente passa aqui para o Ramon de Assis. José Alcino, um abraço, obrigado mesmo pela pergunta, viu? Dizer que sim, né, os farináceos, né, quanto mais processado é o alimento, mais mal ele nos faz. Então, evite aí o máximo possível os farináceos. Eu sempre proponho aí, como café da manhã, ovos, de preferência caipira, né, ovos mexidos, omeletes, né. Também proponho aí uma banana grelhada, que é o que eu não abro mão todos os dias. Como é que é essa banana grelhada, Ramon? Então, agora eu fiquei curioso. Leva lá umas fatiazinhas lá numa frigideira, né? E aí você vai dar uma sapecadinha nela, tira da frigideira, adiciona alguns grãos, como semente de abóbora, fonte de ômega 3, né? Que é outro suplemento super importante. Também semente de girassol, semente de linhaça, chia, a gente adiciona alguma coisa ali, canela, né? Canela em pó, cacau, e vira um super suplemento pela manhã. Porque aí a gente vai abrir mão aí, por exemplo, de algum farináceo. Na parte da tarde, mandioca grelhada, cozida e grelhada, inhame cozido e grelhado é outra proposta interessante, batata doce, né, que também é outra proposta interessante de refeição. Enfim, ir tirando os farináceos porque eles são danosos para a nossa saúde. Não só os farináceos, mas também os laticínios, os derivados do leite. O Ramon Carlos está me avisando aqui agora que a gente já está... É uma pena, viu? Porque tem muita pergunta. Olá, Samuel, vamos ver se é que a gente consegue fazer essa rapidinho aqui. Carlos, olá, Samuel, boa noite. Tem algum exame que faz para ver se é diabetes? Bom, é um exame simples, né, Ramon? Um exame de sangue, né? É verdade. E ele pergunta se tem algum acompanhamento da parte da naturopatia para quem tem uma glicose alterada. Com certeza, né? Nós fazemos um acompanhamento muito interessante, além da orientação nutricional que a gente passa, né? Para quem tem esse tipo de problema, a gente vai passar as plantas mais corretas para diminuir, por exemplo, o índice de açúcar no sangue. Plantas como o gengibre, como a guaçatonga, né? E eu me lembrei do nome científico que eu falei ainda há pouco do fenogrego, é Trigonella phoenograecum, aí só para corrigir o que eu tinha falado antes. Muito bem. O Ramon, como é que você resume essa nossa entrevista de hoje? As pessoas devem ter mais consciência no que diz respeito, mais interesse e até um pouco mais de boa vontade com a sua própria saúde, com a sua autossaúde no que diz respeito aos alimentos que a gente encontra bem próximo da gente? Exatamente isso, Samuel. Eu acho que a mensagem que a gente quer deixar, né, é que as pessoas tomem as rédeas, né, a responsabilidade da própria saúde, não deleguem a ninguém. E cuidar da saúde não é nada mirabolante, nós não precisamos ter estudos avançados para isso. É só comer comida de verdade, bastante balanceado. O que é balanceado? É variar o máximo possível, né, de alimentos, de cores, de sabores. Comida de verdade, repito, né, verduras folhosas, legumes, preferencialmente crus, quando possível, frutas, injeção de água na quantidade e qualidade devidos, atividade física, né? Então não tem muito segredo para isso não. E claro, né, procure a gente quando for o caso, que a gente vai ter enorme prazer. A gente trata todos os tipos de problemas, né, respeitando aí os tratamentos pré-existentes alopáticos, né, da medicina convencional. Procure-nos também nas nossas mídias, lá eu dou todas as dicas de saúde natural, né, sem essa, eu passo mesmo tudo que é importante para melhorar a sua saúde e da sua família. Tudo por Naturopata Ramon de Assis, Instagram, YouTube e fanpage do Facebook. Ô Ramon, muita pergunta que não foi respondida, muita. Vamos ver se a gente consegue voltar com você agora em abril, no dia 4, talvez? Sim. Porque eu não sei se a gente pode falar um pouco mais desse tema, viu, Podemos Carlos? estender, claro. E você que está nos acompanhando, e a gente pode abordar outros temas ligados à naturopatia. E você que quer participar aqui do programa com o Ramon de Assis, você pode inclusive gravar um vídeo, a gente exibe aqui o seu vídeo, a gente vai fazer esse trabalho aí com algumas pessoas. Ramon, obrigado pela sua presença. Obrigado também, Samuel.
Um abraço a todos, lembrando que o grupo do WhatsApp está lá, que é o 991370003. A gente volta na próxima semana. Para você, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários.